de fato tem repercutido bastante no Corinthians seria uma possível saída do Maicon, né? O Maicon, o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, uma proposta inicialmente de 4 milhões de euros. O clube do leste europeu nega, e aí na sequência o Flamengo vai lá de novo e toma 6 milhões de euros. Você topa? 6 milhões de euros agrada ao Shakhtar Donetsk. Mas o detalhe é o seguinte, o Corinthians, que tem um empréstimo com esse jogador até o fim do ano, tem que ser notificado para ver se de fato vai cobrir a oferta. E aí, ao ser notificado, o Corinthians tem 48 horas para responder ao Shakhtar. Respondendo ao Shakhtar, aí sim, se disser, não vai dar, aí o Flamengo pode contratar esse jogador. O Maicon deu uma entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes na semana passada. E na semana passada ele disse, se chegar, perguntei a ele, Maicon, e aí? Se chegar uma proposta, como que você faz? Na verdade, perguntei a ele, você tem vontade de ser contratado definitivamente pelo Corinthians? Vou até reproduzir isso aqui no nosso notebook, vou pedir ao Gustavo Soler também para soltar, E aí eu perguntei ao Maicon sobre essa situação, né? Porque o Maicon, para explicar novamente para quem nos acompanha, ele pertence ao Shakhtar. O Corinthians garantiu a contratação por empréstimo. E aí eu perguntei a ele se ele queria ficar definitivamente no clube. Uma pergunta interessante, que o Corinthians compre seus direitos econômicos, que você fique definitivamente no clube? Uma pergunta interessante. Eu acho que vontade, claro que a gente tem, mas eu tenho que respeitar o clube, né? Eu tenho que respeitar o momento do clube. Assim, pensando friamente, o clube fez as contratações, acho que investiu um valor alto. O Shakhtar também emprestou, mas eu ainda sou do Shakhtar. Acho que é importante todos saberem, né? Eu acho que o Shakhtar tem o direito da minha carreira e assim, se o Corinthians conseguisse em algum momento comprar, a gente ia sentar e fazer o melhor negócio possível pro Corinthians, pro Maicon, pro Shakhtar. Mas eu não consigo ter só essa situação de eu quero ficar no Corinthians porque eu sei da situação do clube, entendeu? Eu tenho que pensar também como o presidente deve pensar, como eles fizeram os esforços para me permanecer por empréstimo, só que eu sou do Shakhtar. Se vem uma proposta pro Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir, eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre, entendeu? Então, assim, se o Corinthians conseguir comprar, ótimo, mas eu sei a situação do Corinthians, eu não posso pressionar o Corinthians dessa forma. No entanto, que eu fiz esforço para poder estar aqui nesse ano, né? Eu tive que renovar um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer, então acho que já mostra um motivo que eu gostaria de ficar, porque se não fosse assim eu não iria ficar no Corinthians, né? E eu fiz dessa forma, mesmo tendo guerra, mesmo não querendo voltar para a Ucrânia, fiz o esforço de fazer mais um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer. Só que se vem um clube querendo comprar, eu não sei qual força eu teria perante o Shakhtar, é isso, entendeu? Como eu falei, o Shakhtar é o detentor, eu tenho que respeitar também o clube que eu assinei o meu contrato há 4, 5 anos atrás, e vamos tentar fazer o melhor negócio possível para todos, né? Se o Corinthians puder cumprir a proposta, ótimo, vamos ver se é possível, se não, eu não sei até onde eu posso brigar com o Shakhtar perante isso, entende? Tá aí, a palavra do Maicon falando sobre essa situação, e aí a gente fica na dúvida. Mandei mensagem agora há pouco pro presidente Augusto Mello, ele falou, até agora não nos notificaram sobre essa possível saída do Maicon, então por enquanto ele permanece no Corinthians, como atleta do Timão, com empréstimo até o fim desse ano. E aí, Corinthians, né, PDV, teria um prejuízo muito grande, não tendo o Maicon à disposição, porque é um jogador que às vezes, né, oscila, assim como muitos oscilam no time do Corinthians, e muitos oscilaram na última temporada pelo péssimo trabalho do Mano Menezes, mas com a chegada da nova comissão técnica corintiana, já mostra que é um jogador que tem uma qualidade, né? Qualidade o Maicon sempre teve, mas ele mostra que pode ser um jogador interessante para a sequência dessa temporada de 2024, né? Ele com o Antônio Oliveira, ele pode se entender bem dentro das 4 linhas, então não é um cara que você pode abrir mão. Só que o Corinthians hoje eu não sei se tem dinheiro para bater de frente com uma proposta de outro clube para ter a permanência do Maicon. E por ele ser um jogador que atua por empréstimo, se o Shakhtar Donetsk tiver a fim de vender, ou o Corinthians cobre, ou o Corinthians chora. Exatamente, não tem muito o que fazer, foge um pouco do controle do Corinthians, foge até um pouco do controle do jogador. É óbvio que em algumas oportunidades a vontade de onde o atleta quer jogar pesa,
Mas no caso de um time chegar com uma proposta, né, para comprar o jogador, aquilo que o clube espera... Mas na situação, né? Pô, ele, na entrevista que ele deu pro Ramiro, ele foi muito claro. Fiz esforço para não voltar pro Shakhtar. Você acha que o Shakhtar vai fazer algum esforço para atender algum pedido do Maicon de ficar no Corinthians? Exatamente, né? Tem casos, assim, quando o jogador... O cara tá adaptado ao clube, né? Ele tá jogando no clube que detém os direitos, né? Caso ele tivesse no Shakhtar, aí chega uma proposta do Flamengo, o clube fala, ó, pra gente é interessante, mas a gente gosta muito de você, do seu futebol, se você preferir ficar aqui, não tem problema, a gente tenta fazer uma negociação lá na frente. Não é o caso. O Shakhtar já não conta com o futebol do Maicon, ele joga no Corinthians, está emprestado, acaba sendo também de alguma forma algo vantajoso ou próximo disso para a equipe ucraniana, mas a partir do momento que chega uma proposta, fica complicada a situação para o próprio Corinthians, né? Que vai ter que, caso tenha o desejo e caso tenha a condição, teria de cobrir essa proposta. A gente não sabe o que de fato vai acontecer, como o Ramiro disse aí, né? Algumas informações de que o negócio pode não sair, de que o Flamengo pode não sinalizar de fato com essa proposta, mas eu acho que é um jogador muito importante para esse Corinthians. E que, assim, né, muito torcedor pode pensar, ele vai deixar o Corinthians para ser só mais um no Flamengo? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que, até por ser um pedido, talvez, do Tite, ele possa ser um jogador bem utilizado, né? E até porque o Flamengo vai perder muito jogador por conta de convocações de seleção, de datas e tudo mais. Acaba acontecendo questão de lesão também, como por exemplo agora, né, o Gerson passando por cirurgia. Gosto do Maicon, viu? Inclusive o Maicon, quem não revela o Maicon, mas o Maicon é emprestado à Ponte Preta e lá ele desenvolve o futebol em que respalda ele pra jogar no Corinthians e pra depois ser negociado. Acho um jogador moderno, vive sim de altos e baixos, às vezes oscila dentro dos próprios jogos, né? Dentro dos jogos ali ele acaba tendo alguns lampejos, muitas vezes desligado, acaba errando alguns passes, entregando bola nos pés do adversário, mas é um jogador que, mesmo sendo uma posição ali de volante, ele é um cara que chega ao ataque, é um cara que cobra pênalti, é um cara que tem uma boa finalização, tem um chute forte. Acho que pro ano do Corinthians, que é um ano de reconstrução, um ano de reestruturação, ele é uma peça importante. É um jogador que o torcedor, por mais que às vezes critique, pegue um pouco no pé, confia, né? E a própria comissão técnica também tem essa confiança, o clube de modo geral. Então seria muito ruim pro Corinthians, assim, ainda mais tratando de um campeonato brasileiro intenso, por todas essas questões também, que como eu disse, do Flamengo. Campeonato Paulista, e agora você tem que buscar vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então exatamente. É um ano que o Corinthians vai ter que se provar em campo também. Exatamente. O Maicon tá longe de viver a melhor fase da carreira dele. Aliás, eu nunca o achei um atleta com tanta qualidade assim, mas é fato que quando tem um time bem encaixado, tem um time bem postado, ele sabe trabalhar e sabe desempenhar uma função. Claro, acho que a fase dele é melhor que a do Fausto Vera. Com todo respeito ao Fausto Vera. Fausto Vera é um atleta. Aí, né, não é muito difícil, né? Não é muita coisa, né? Aliás, o Fausto Vera tem enfrentado uma dificuldade gigantesca. O Corinthians pagou 8 milhões de dólares nesse jogador, 40 milhões de reais. Pagou mesmo? Na verdade tá pagando, né? Tem mais alguns 15 aí, milhões. Coisa básica para pagar pela frente. Mas aí, então é isso, assim, o Corinthians vive essa situação e aí falam sobre os possíveis substitutos numa possível saída do Maicon. Fausto Vera é o substituto imediato. E aí você tem no banco de reservas ou o Rian, que é mais primeiro volante do que segundo volante, jogador que fez a Copinha agora, foi campeão da Copinha com o Corinthians. O Breno Bidon, e aí o Soler já até falou uma vez, eu concordo com ele, o Breno Bidon que é mais armador do que próprio segundo volante, né? E então assim, o Corinthians vive uma dificuldade muito grande, porque hoje só tem 4 volantes no elenco. Mas com o Ranieri, acho que o Bidon encaixa bem, porque o Ranieri ele tem velocidade, tem pegada. Então, ele dá só segurança. Que aí o Bidon, né? ele precisa evoluir fisicamente, evidentemente, né? Um jogador de apenas 18 anos, então tem que dar corpo profissional pra ele. Mas com o Ranieri, acho que o Bidon encaixa. O que eu faria no lugar do Corinthians? Iria atrás de algum jogador por empréstimo, por uma temporada pelo menos, já que o Corinthians não tem dinheiro para gastar.
Isso é fato. O Augusto Melo falou aqui em entrevista no domingo aqui na Rádio Bandeirantes ao João Paulo Capelanes e ao Pretzel. Disse: a gente não tem mais dinheiro, cara. Estão projetando aí mais de 2 bilhões de reais em dívidas. Só nessa janela de transferências a gente já se propôs a gastar aí 130 milhões de reais. É muita coisa, é muito dinheiro. Então o Corinthians não tem dinheiro e aí fica tentando encaixar alguns empréstimos, como encaixa esse agora do Kaká. O Maicon é um jogador que obviamente ganhou mais espaço no ano passado, aliás com o Luxemburgo, né? Ganhou mais espaço. Aí tem gente perguntando, e o Moscardo? Porque falam do Moscardo. O Moscardo, gente, vamos lá, o Moscardo vai voltar ao PSG e vai ficar por empréstimo até com o Corinthians até mais ou menos o meio de maio, fim de maio. Depois vai direto ao Paris Saint-Germain. Ele vai ter um tempo de recuperação que só vai ser finalizado agora início de abril. Tem mais um mês aí, um pouco mais de um mês de recuperação. O Corinthians não vai arriscar deixar esse jogador atuar um mês e ele se lesiona, qualquer tipo de risco. Então é muito difícil. O Moscardo vai passar por tratamento, ele está em Dubai hoje, virá muito em breve a São Paulo. Mas é muito difícil que ele permaneça e atue no Corinthians. Não dá pra contar com esse jogador que vai atuar só por 2 meses no time. Mais alguma coisa do Timão? Não, é isto.